Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje testaremos um SSD que foi muito aclamado por vocês. No vídeo de hoje testaremos um SSD do tipo SATA, que é um modelo que é vendido muito aqui no Brasil e tem crescido muito, principalmente em suas vendas, que é o modelo KC600. Então vamos para o vídeo, solta a vinheta. Bom pessoal, como vocês haviam pedido muito este SSD, eu acabei pegando um modelo usado aqui na própria OLX, só para que podemos testar. No caso, eu acabei adquirindo a unidade de 256 GB. E como podemos observar, ele é um SSD com barramento SATA de 6 GB, tem um protocolo HCI, são 4 capacidades, não 5. 256, 512 e 1 TB e 2 TB. No caso, a unidade de 256 GB, que é essa que estou testando, ela se encontra na faixa, do momento que foi gravado este vídeo, na faixa dos R$210, o que é um preço ok para um SSD de baixo custo que tem RAM cache como esse. E fica bem próximo de outros modelos como o SU800 e o MX500 da Crucial, que são os SSDs o qual este SSD da Kingston concorre. Vendo um pouco mais agora de suas especificações técnicas, podemos observar que esta unidade acompanha um controlador da Silicon Motion, que é o SM2259H. Ele possui sim RAM cache, no caso são 256 MB de RAM cache da fabricante Nanya do tipo DDR3. E das suas lentes, até o momento dessa análise, eu encontrei duas variantes, que são as variantes mais antigas, desde quando eles foram lançados, um pouco depois de 2018, que são as Micron B27A Fortress Flash de 512 GB de 96 camadas, cujos são as lentes que são encontradas na unidade que eu estou testando agora, mas as unidades mais recentes de alguns anos para cá já acompanham as B47R, que tem um desempenho superior. Nessa unidade, ele apresenta velocidades sequenciais de 550 de leitura, 500 na sua escrita, e suas velocidades aleatórias são de 90.000 e 80.000. Sua leitura e escrita aleatória, como vemos aqui. Uma coisa interessante é que ele também oferece suporte à criptografia XTS, que seria AES 256 bits, e TCG Opal 2. A sua durabilidade é na faixa de 150 TB, que está bem na média dos demais SSDs, está bem legal. Seu tempo médio entre falhas de 2 milhões de horas, e a Kingston fornece uma garantia no Brasil de 5 anos. Antes de passarmos agora para a análise, um ponto positivo é que estes SSDs da Kingston acompanham aquele software, o Kingston SSD Manager, que fornece diversas opções, como opções mais simples de verificar o status do disco, se ele está saudável ou não. Possui algumas ferramentas para realizar atualização de firmware e verificar a integridade do próprio disco. Vendo um pouco mais agora da sua embalagem, ela vem naquela tradicional embalagem de produtos Kingston, que é aquela de papel, que você não consegue fechar depois que você abre uma vez. Tanto que, como eu comprei um SSD usado, essa foto que estou mostrando não foi nem eu que tirei, porque o SSD já vinha com a caixa toda rasgada, então não tinha nem como tirar uma foto. Mas é só para vocês terem uma ideia. E na parte da frente a gente vê essa parte transparente, que a gente já viu o SSD de cara. Tem uma etiqueta falando a densidade do SSD, que no caso é 256 GB, e o modelo dele no canto esquerdo superior. Já ao removermos ele da caixa, vemos que na parte superior temos a logo da Kingston com seu nome também e o boneco da Kingston, junto de 4 parafusos que encontramos nas extremidades, no qual uma delas é presa por uma etiqueta de garantia, que ao ser rompida é anulada a garantia do SSD, o que isso aqui na verdade é contra a lei, mas os fabricantes ainda assim fazem isso. Na parte traseira temos apenas um adesivozinho que mostra a capacidade, alguns QR Codes que levam ao site da Kingston e mais algumas especificações do produto. Para abrir o SSD foi necessário utilizar uma chave do tipo Torx T6 Security, que é aquela que tem um pino de segurança no meio para abri-lo. E ao abrir o PCB, que foi necessário remover 4 parafusos, encontramos um PCB bem curto, no qual no PCB na parte traseira, que é o que encontramos logo de cara, temos apenas a sua RAM cache junto de alguns componentes do VRM. Quando partimos para a parte frontal do PCB, como estamos vendo aqui agora, aí sim já vemos o seu controlador e suas duas NAND flashes, além também de alguns outros componentes do VRM, dos seus pinos para colocar o SSD em modo ROM
e também, é claro, dos conectores SATA e de alimentação. Como havíamos comentado, este SSD da Kingston utiliza aquele controlador de Silicon Motion, um SM2259, que tem uma arquitetura do tipo ARC de 32 bits, que tem um núcleo no qual ele opera com uma frequência de aproximadamente 400 MHz, mas isso pode mudar de projeto para projeto, como já vimos em diversas análises aqui do canal, no qual às vezes no controlador tem uma frequência máxima, porém dependendo do projeto no qual ele é implementado, o fabricante pode decidir em deixar na máxima ou em alguma frequência menor. Ele tem suporte para 4 canais de comunicação, e no caso cada canal tem um barramento de até 800 MT por segundo NVDDR3, no qual ele se comunica com até 8 chip enables por cada canal, possibilitando ter um interleaving com até 32 dies. Ele foi desenvolvido pela TSMC e possui um processo de fabricação já um pouco mais antigo e defasado, de 40 nanômetros. O seu controlador de DRAM cache interno dentro desse processador, ele tem uma frequência máxima de operação de até 525 MHz. Ou seja, basicamente um pouco acima de 1000 megatransfers por segundo na sua DRAM. No qual, falando um pouco dela agora, vemos que, como eu havia mencionado, é um chip da fabricante Nanya, que no caso é um modelo DDR3L, que é de baixo consumo, cujo modelo é NT5CC128M16JR-EK, que trabalha com velocidade de até 1600 megatransfers por segundo, mas como eu havia comentado, devido à limitação do controlador de memória dentro desse controlador, ela está trabalhando a uma frequência de 400 MHz. E como eu havia comentado também, as NANDs empregadas neste modelo de SSD são das versões mais antigas, as B27A Fortis Flash, que são DIE de 512 GB de 64 GB, sendo do tipo TLC, no qual tem 96 camadas de dados e um total de 108 gates, que gera uma eficiência de 90,6%. E vemos que elas foram remarcadas pela Kingston, no qual o código é FH12808UCM1-81, que é apenas uma remarcação, mas no caso são NANDs da Micron. E neste SSD, como são duas NAND flashes, cada NAND flash tem 128 GB por padrão, e como cada die tem 64 GB, significa que cada NAND tem 2 dies internamente, no qual cada NAND flash consegue trabalhar com barramento de até 800 megatransfers por segundo, o que em teoria seria possível trabalhar com esse barramento máximo neste SSD, já que seu controlador consegue trabalhar em 800 megatransfers. Partindo agora para os seus componentes do VRM, começando vendo o principal componente, que no caso é o 139F, como vemos na imagem, cujo é um componente da Richtech, que é o modelo RT8068AZQW, que é um Synchronous Step Down Converter que fornece até 3 A de corrente contínua, quando é alimentado, no caso, com uma tensão de entrada de 5 volts. E dentro dele a gente vê que ele tem múltiplos switches internos que atuam como seus MOSFETs, que no caso tem uma resistência de 69 e 49 miliohms, o que é uma resistência até que bem elevada, mas que mesmo assim consegue gerar uma eficiência de até 95% em alguns cenários, como podemos ver no diagrama que estou mostrando agora aí. Outro componente que encontramos no PCB deste SSD é esse marcado como 5288B, que é um fusível elétrico que tem como função proteger o SSD contra sobrecorrente, sobretensão, curto-circuito, além de algumas outras proteções que a gente costuma encontrar. Ele também possui suporte a trabalhar com 3.3 volts e 5 volts, que são geralmente as rails principais que a gente encontra em PCBs de SSD SATA. Já esse outro que tem na marcação escrito RQERA é outro Synchronous Step Down Converter, porém de outra fabricante, da Silergy nesse cenário, que ele é bastante encontrado também, essa fabricante, só que em SSDs NVMe. Neste caso, é o modelo Silergy SY8061IDEC, cujo é capaz de trabalhar entre 2.5 volts e 5.5 volts, fornecendo uma corrente de até 1 A. Ele também consegue trabalhar com uma frequência de chaveamento de até 1.5 MHz, e dentro desse próprio componente vemos alguns switches ou MOSFETs,
que tem resistência um pouco elevada, de 220 miliohms e 130 miliohms. Falando agora um pouco sobre as variantes deste SSD, como podem ver através dessas imagens que estou mostrando agora e do link que estou mostrando agora para vocês também, referente ao review deles, neste site russo a gente consegue ver que essas novas versões da KC600 possuem o mesmo controlador. Até às vezes a DRAM cache é a mesma, mas honestamente a DRAM não faz diferença. Tendo apenas uma DRAM presente já ajuda. Mas as NANDs foram substituídas pelas de 176 camadas, as B47R Fortress Flash, que oferecem um desempenho bem melhor. Mas, embora aquelas NANDs tenham uma velocidade de barramento que é literalmente o dobro da B27A, pois nós estamos falando no qual as B27A trabalham 800 megatransfers, as B47R conseguem até 1600. A gente ainda tem que levar em consideração que este projeto não conseguiria tirar proveito do total largura de banda das B47R, devido a elas trabalharem estando limitadas ao controlador deste SSD, que é o SM2259, que só consegue trabalhar até 800 megatransfers por segundo. E para aqueles que desejam fazer a compra deste SSD e nos ajudar para futuros projetos com links comissionados, estarei deixando o link na descrição. Começando agora com os testes de velocidades sequenciais no Crystal Disk Mark, vimos que não há nenhuma diferença muito grande. Entretanto, o KC600 acabou ficando um pouquinho à frente dos demais SATAs do comparativo que testamos, que no caso foi o Seagate Iron Wolf, que também traria um vídeo no futuro, o T-Force Vulkan Z e o MX500. Na sua escrita o mesmo aconteceu, só que nesse cenário, mesmo sendo uma SKU de baixa densidade, ele ainda assim conseguiu ter o melhor resultado do comparativo, que foi um ponto bem legal. No quesito de latência, vemos que aqui ele sim chutou o balde, ficando bem à frente em alguns cenários, como por exemplo na de escrita, no qual ele teve uma diferença até que considerável nos demais SSD SATA. Na sua leitura, teve também um bom resultado, mas a diferença não chegou a ficar tão gritante, mas ainda assim foram bons resultados. Quando passamos agora para os testes de velocidades aleatórias, isso aqui realmente foi muito legal. Apenas um aviso, no caso, o MX500 nesse cenário, eles estão com resultados da minha antiga testbench, que era uma plataforma AMD, que a plataforma AMD, por padrão, tem como uma característica apresentar melhores velocidades sequenciais, só que as velocidades aleatórias tendem a ser pior, então a gente tem que levar isso em conta. Nesse cenário, o próprio Kingston, na sua leitura, teve basicamente um empate técnico com o MX500, porém já na sua escrita a diferença já foi bem mais significativa. A gente vê que ele teve uma diferença de quase 70 megabytes, isso é muita coisa, mas novamente deve ser ao fato de que este SSD do MX500, ele basicamente foi testado em uma outra plataforma, eu não tenho mais ele em mãos para realizar testes atualizados. Quando formos agora para a QDEF de 1, vemos que o mesmo acontece. A diferença agora aqui na sua leitura, a diferença ficou muito pequena, sendo basicamente imperceptível, apenas para o Vulkan Z, que no caso é um SSD DRAM-less, que a diferença é bem mais gritante. Mas aos outros demais SSDs, a diferença é bem pequena. Já na sua escrita, a diferença foi um pouco maior, no qual este SSD da Kingston ficou cerca de 20% mais rápido dos demais, mas novamente pode ter sido pelo fato da plataforma que ter sido testada ter sido diferente. Já agora no AutoDisk Benchmark, que é um software que faz testes de velocidades sequenciais com arquivos comprimidos, no qual a gente vai estar testando desde 512 bytes até 8 megabytes, vemos que em sua leitura ele se mantém na liderança por uma margem muito pequena, sendo basicamente bem imperceptível, sendo mais notável apenas na sua parte da escrita, mas ainda assim não foi uma diferença tão grande, já que podemos ver que esses SSDs da China de baixo custo, como esses Kingdin e esses Netak, realmente não são muito bons nesses cenários como esse. E o mesmo pode ser observado em QDEF de 1, tanto na sua leitura, vemos que novamente os SSDs do AliExpress acabam apanhando bem, quanto na sua escrita. Entretanto, na sua escrita, vemos que o cenário aqui ele já foi corrigido, pois a diferença de um SSD para o outro ficou muito pequena. Então, nesse cenário, os SSDs da própria AliExpress conseguiram ficar na média. Agora, quando vamos para o 3D Mark Storage Benchmark, que realiza diversos testes com foco em games e cenários mais casuais,
vemos que ele tem basicamente um empate técnico com o Iron Wolf 125, que no caso é um SSD com um custo bem mais elevado porque tem como foco a utilização em NAS, que também estarei mostrando para vocês em breve. No caso, ele ficou em primeiro lugar do comparativo, mas uma vantagem muito pequena. Então assim, eu vou dar um excelente ponto positivo para ele nesse quesito. E a diferença para o MX500 aqui foi muito pequena também, mas novamente pode ter sido devido àquele fator da plataforma de teste ter sido diferente. Já agora no PC Mark 10, que tem como foco um pouco mais de produtividade, com foco maior na sua escrita em alguns cenários, vemos que já o Seagate consegue ultrapassar ele. Mas isso ocorre porque esse Seagate, basicamente, ele tem um projeto muito bom. Utiliza um controlador da Phison com names Kioxia, que são bem rápidos para essa época de SSDs, e também pelo fato de que esse KC600 que eu testei é um de 256 GB. Se fosse a unidade de 1 TB, o desempenho provavelmente teria sido maior, por ter uma maior quantidade de DAIs. Ao utilizarmos aí o Adobe Premiere Pro 2021 para carregarmos o nosso projeto, vemos que a diferença de um SSD SATA como o KC600 para, entre aspas, os outros, como o MX500 e o Iron Wolf, é muito pequena. Então nesse tipo de cenário realmente não tem uma justificativa muito grande se vocês forem levar apenas isso em consideração. Há diferença? Sim, há, mas a diferença é muito pequena. Talvez em algum cenário de projetos muito maiores do que esse de 16 GB, a diferença seja mais notável. E agora para o cenário que é o que a gente mais conseguiria reproduzir, que seria representativo da realidade, que no caso seria o benchmark do Final Fantasy, que ele calcula o tempo de carregamento para carregar os benchmarks, que é de um jogo. Vemos que aqui a diferença foi basicamente de 2 segundos para o pior para o melhor SSD SATA, então assim, a diferença é irrisória. Mesmo em games como o GTA V ou alguns outros que tem um loading muito maior, a gente provavelmente sofreria para ver alguma diferença que seja prática e notável no dia a dia. E partindo para o tempo de carregamento do próprio Windows, é a mesma coisa que a gente vê. A diferença do pior para o melhor foi de menos de 2 segundos, ou seja, no dia a dia nós não conseguimos notar. O que talvez seja possível notar uma certa diferença seria se compararmos um SSD SATA DRAM-less como esse Team Force Vulkan ao compararmos com um SSD de alto desempenho, como algum NVMe Gen 4 ou até Gen 5. Nesse tipo de cenário tudo bem, aí talvez vocês até conseguiriam ver algum tipo de diferença, mas aqui não. Mas agora vamos para a parte que todo mundo mais gosta, que é o design de SLC Cache do SSD. Neste caso, a Kingston implementa um volume de SLC Cache do tipo dinâmico bem pequeno, que é bem tradicional de encontrarmos em SSD SATA da Kingston. No caso, vemos que este SSD de 256 GB possui um volume de 34 GB. No caso, na média, dentro da região do SLC Cache, ele tem uma média de 516 MB, que é uma velocidade bem satisfatória para SSDs SATA. E uma coisa bem interessante é que geralmente SSDs SATA de menor capacidade tendem a ter uma velocidade sequencial menor. Só pelo fato desse ser de 256 GB e estar conseguindo ultrapassar a faixa dos 500 MB já é bem legal. Logo em seguida, após ele entrar no estado do TLC nativa, que seria após a SLC Cache, ele acaba tendo uma velocidade muito constante. Ou seja, ele não entra no processo de folding, no qual o SSD teve uma velocidade média nativa de 204 MB do início do nativa até o fim. Então ele basicamente encheu o SSD nessa média de 204 MB por segundo, o que para um SSD SATA dessa capacidade está muito bom. SSDs de maior capacidade como 512 GB, 1 TB e 2 TB, provavelmente a velocidade dele não deve baixar nem de 400 MB por segundo, como foi o mesmo caso que encontramos naquele nosso MX500. Realizamos também um teste de recuperação, como nós costumamos trazer, e quando não utilizamos o trim, deixamos o drive no pior cenário possível, que não é representativo da realidade, vemos que ele não recuperou nenhum volume de seu SLC Cache. Mas quando nós deixamos ele numa partição criada e apenas rodamos de forma forçada o trim, em menos de 30 segundos ele recupera o seu cache inteiro. Então não é o melhor resultado, mas ainda assim, para uso cotidiano, que é um uso que todo mundo vai estar utilizando esse SSD com partição criada, está em bom tamanho. Quando a gente fala agora de teste de cópias de arquivos, começando com o nosso arquivo de transferência da
do Windows, que é uma ISO de instalação do Windows de 6.20 GB de uma RAM disk para o SSD, vemos que dos SSD SATA do nosso comparativo, ele teve empate técnico com o Seagate, mas na teoria ele ficou basicamente 0.2 segundos à frente, o que basicamente é um empate técnico, a gente não vai conseguir nem reparar isso no dia a dia. Quando nós aumentamos o tamanho da pasta, aí sim a gente já consegue ver um pouco de diferença. Por incrível que pareça, mesmo que sendo uma pasta de 26 GB, que é uma, entre aspas, menor do que o volume de SLC Cache do SSD, vemos que o Crucial MX500, por ter uma capacidade maior e por ter uma velocidade de escrita sequencial maior dentro da região do SLC Cache, além do SLC Cache maior, ele conseguiu realizar a transferência em um tempo menor, no qual esse KC600, por ser de 256 GB apenas, ficou em segundo lugar, tendo uma diferença de 7 segundos, mas ainda assim também não é uma diferença que vai matar ninguém. Talvez se a gente fosse encher o SSD, tipo, fazendo cópias de centenas de gigabytes, nesse tipo de cenário sim a gente veria uma diferença mais gritante. E no quesito de temperatura, será que ele esquenta muito? Não, basicamente ele não esquenta. Através de alguns sensores do próprio controlador e aferição através de um termopar que eu tenho aqui, vemos que o SSD não ultrapassou 37 graus, o que eu acho que foi uma temperatura excelente. E sim, essa foi a temperatura que eu medi com o termopar em cima do controlador. Então realmente ele não sofre throttling, está bem acima da margem de throttling. O que não é 70 graus como o pessoal geralmente costuma acreditar. Nesse tipo de cenário, o controlador ele geralmente tem um target de temperatura menor. Como por exemplo o TeamForce Vulkan, que é um SSD SATA com controlador também da Silicon Motion, só que é uma versão sem DRAM Cache, tinha um target de temperatura de 54 graus, ou seja, a partir de 54 graus ele já poderia começar a sofrer throttling, mas ele não sofre nesse projeto, da mesma forma que o KC600 não sofre. E para fechar com chave de ouro, vamos dar uma olhada agora no seu consumo elétrico e na sua eficiência, começando com seu consumo máximo. Nesse caso, realmente é um ponto negativo, porque essas NANDs de 96 layers, embora sejam boas ainda e conseguem entregar um bom desempenho pelo preço, elas realmente não são muito eficientes. Vemos que a unidade de 256 GB deste SSD teve um consumo maior do que o SSD MX500 de 1 TB, que tem o mesmo controlador. Tudo bem, tem menos DRAM Cache, mas a DRAM Cache é de baixo consumo e tudo bem que é de menor capacidade, mas isso não importa. Porque em SSDs de maior capacidade, que tem mais consumo é o controlador e as NAND flashes. Então assim, a gente vê que nesse cenário, por ser NANDs mais defasadas, a gente vê que a eficiência é bem baixa. Quando fomos fazer a sua média durante um teste de mais de 200 GB de transferência para o SSD, vemos que ele teve o maior consumo médio, ficando na faixa de 2.46 watts. Isso realmente não é um resultado ruim, porque é um baixo consumo até em relação a SSDs NVMe, mas para esses do comparativo realmente não foi um bom resultado, o que deixou a desejar. Ao menos em idle, por exemplo, como vemos aqui agora, dentre os SSDs que testamos, ele foi um dos que teve o menor consumo, o que foi um ponto negativo, um ponto positivo, aliás. Ele teve um consumo menor do que o MX500 e o Vulkan Z. Apenas o IronMove, como é um SSD para NAS, ele conseguiu ter um consumo extremamente baixo, que foi bem legal. Mas ainda assim foi um consumo decente para esse KC600. E por último agora, para fechar com chave de ouro, a sua eficiência. E nesse cenário a gente vê que ele acabou tendo um péssimo resultado. Mas novamente, não é porque este SSD é um SSD que não é eficiente. Isso ocorre por dois fatores, que fez com que ele tivesse uma eficiência baixa. Primeiramente, como se tratava de um drive de, entre aspas, 256 GB apenas, boa parte da sua transferência desse benchmark de mais de 200 GB foi realizada na área TLC do SSD, no qual a largura de banda não fica na área rotulada dele de 500 e poucos megabytes por segundo, ficou na faixa dos 200 e poucos megabytes, o que é literalmente menos da metade. Segundo, por ter utilizado NANDs do tipo de 96 layers, que tem um consumo um pouco maior, também ajudou a fazer com que ele tivesse uma baixa eficiência. Entretanto, se nós testarmos alguma unidade
que tenha uma capacidade maior, e NANDs mais novas como essas do MX500 podem ter certeza que talvez até tenha ficado próximo ou até ultrapassado do MX500. Então é isso, pessoal, agora vamos para a nossa conclusão. Será que realmente vale a pena comprar este SSD? Bom, após a nossa extensa bateria de testes, podemos chegar à conclusão que sim, pois além de ter um ótimo desempenho, ele tem um preço bem razoável para um SSD de maior desempenho, e um ponto positivo é que ele é facilmente encontrado aqui no Brasil. Você encontra em lojas grandes como Kabum, Terabyte Shop, Pichau, até Mercado Livre. Tudo bem que dependendo da loja, o preço, dependendo da capacidade, pode variar um pouco para cima ou para baixo, mas ainda assim tendem a ter bons preços, aliás. E também é evidente que ele não vai competir com SSDs DRAM-less do tipo SATA, aqueles genéricos de baixo custo. Não é o alvo de mercado dele. Seria mais SSDs como esse da Ironwolf, que tudo bem que tem um foco um pouco mais diferente, mas o MX500 da Crucial, por exemplo. Temos o SU800, que eu não tenho para teste, mas eu vou tentar pegar depois, que é da própria Data. Temos o Samsung da linha 870, que eu também vou tentar pegar para fazer teste depois. Então o foco dele é competir nesse segmento, mas ainda assim foram excelentes resultados. Suas principais vantagens são que apresenta boas velocidades sequenciais para SSD SATA, tem excelentes velocidades aleatórias, principalmente em steady state, tem boas latências, o desempenho prático dele é bem semelhante àquele Seagate Ironwolf, e em alguns cenários foi até maior do que o MX500, mas novamente temos que abrir aquele adendo devido à plataforma de teste ter sido diferente. Ele também, um ponto positivo, é que ele acompanha já um software de gerenciamento que permite atualização de firmware, ou que já até tem, dependendo da versão do seu SSD, já tem firmware que faz a melhoria de algumas coisas, o que eu posso até abordar em algum outro vídeo, caso vocês queiram. É um ponto positivo, ele não sofre thermal throttling, controlador e NANDs são de boa qualidade, embora já tenha NANDs mais rápidas disponíveis nas versões mais novas do SSD. O seu SLC Cache é de bom tamanho para essa capacidade, mas caso ele seja de tamanhos semelhantes em capacidades maiores, aí seria um volume pequeno, mas para 256 GB, 30 e poucos GB está bom. O que fez com que a sua velocidade de escrita também seja decente para este SSD, como que também é caracterizado um ponto positivo. Um ponto legal é que a sua durabilidade está na média dos demais SSDs do mercado desse que tem DRAM Cache, como o Samsung, que eu havia comentado, o SU800 da Adata e o MX500 da própria Micron, que seria Crucial. Um ponto legal, ele tem suporte a criptografia AES e TCG Opal. Um ponto legal também, que seria uma característica positiva, ele tem um baixo consumo em ILO, que seria excelente para utilização em notebooks. Seu preço também ele não é muito elevado, está na média de SSDs de alto desempenho aqui no Brasil, mas ele não concorre, como eu havia comentado, com SSDs de extremo baixo custo. Suas principais desvantagens são, tem mais de uma variante, ou seja, isso aqui você literalmente fica à mercê da loja que comprou, porque você não sabe quando que foi comprado, para saber quais NANDs e controlador que vai vir, mas ainda assim, como eu falei, a versão mais nova tem desempenho melhor. O seu consumo elétrico é um pouco elevado, mas novamente é devido às NANDs utilizadas nesse projeto. E a sua baixa eficiência energética, que também novamente é voltada ao problema que eu te falei. E aqui o último ponto negativo é que seu SLC Cache é meio demorado para se recuperar naquele cenário que eu havia explicado. Mas é isso, pessoal, eu espero que tenham gostado de mais um vídeo. Caso tenham gostado, cliquem no like, comentem, compartilhem e nos vemos no próximo vídeo. Falou!